Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ao nosso próximo encontro? Este encontro. Galera, você já vê aí o tema que a gente vai tratar, né? É a aula 2 sobre tendências pedagógicas. Tudo bem? Aula 2 sobre tendências pedagógicas. E, diferentemente da primeira, né? Diferentemente da primeira, nós vamos resolver hoje questões certo e errado sobre o mesmo tema, tá bom? É, vai ser bem mais rápido hoje a questão da explicação teórica, que nós já fizemos isso uns 40 minutos, foi uns 40, 50 minutos, não me recordo ao certo, de explicação teórica sobre isso. Eu vou até projetar minha telinha aqui para vocês. Aí, eu. Então, vocês têm aí, ó. Eu projetei isso aqui para vocês, não foi? Na última aula, né? Eu resolvi trazer esse material também na 2. Por quê? É só por falta de ter o que colocar? Não, não é por isso não. É porque é o seguinte, como é o mesmo assunto, para você, se você tiver dúvida e quiser voltar essa parte teórica, para não ter que voltar para o material 1, tá certo? Então você tem aqui, ó, a divisão, é, a divisão do grupo, a divisão do grupo da pedagogia liberal e pedagogia progressista, tá certo? Os dois grupos, atenção, isso aqui, como a gente viu, essa é uma definição um pouco mais antiga, tá? Porém, ainda se cobra, porque existem outras, por exemplo, de uma pedagogia mais contemporânea, que não lida diretamente em defesa de uma e de outra, tá? Mas isso aí não é assunto para a gente agora, tá certo? Galera, as definições, as definições é, da pedagogia progressista, da pedagogia liberal, tem definições, subdivisões das liberais, tradicional, a renovada, a tendência renovada não diretiva, o modelo tecnicista, tá? Lembrando que essa não diretiva trata-se muito, muito, muito de uma noção psicológica, tá certo? Nem tanto uma definição um pouco mais pedagógica do ensino e aprendizagem, e sim a base para que a competência pedagógica seja possível de ser realizada. Está escuro, né? Isso melhora agora. Então, assim, para ver se essa competência pedagógica é realizada tendo como base, tendo como base a base para a relação pedagógica seja uma base psicológica. Entende-se que se a base psicológica está legal, tem uma base psicológica massa, a parte ou a competência pedagógica será satisfeita. O contrário não é verdade. Por exemplo, não há como ter uma competência pedagógica de ensino e aprendizagem legal
se o indivíduo não tem uma base psicológica arranjada, tá? Sólida, encontrada, certo? Equilibrada. Tome cuidado com isso aqui, certo? Ok. É modelo tecnicista, né? Já sabe. E as progressistas, lembrando que essas três, principalmente essa um e essa 3, 1 e 3, vou até fazer aqui uma legenda. 1 e 3 tem uma base marxista, certo? Que vocês não estão vendo, agora estão vendo. Que tem uma base marxista na 1 e na 3, na tendência libertadora e na tendência crítico-social dos conteúdos, certo? Essa libertária, ela também bebe algo do marxismo? Sim. Só que entra aqui outras correntes, tá? Tá? Inclusive uma anarquia, tá bom? Inclusive anarquia. Vamos às questões? Vamos às questões. Bora lá. É... Ah, eu não falei disso aqui. Agora isso aqui é novo para vocês, hein? Tem uma questão aí que vai falar exatamente sobre esse senhor aqui, chamado Emile Durkheim. Emile Durkheim, tá? Esse carinha aqui foi o grande cara que sistematizou sistematizou a sociologia, tá? Ele que deu corpo à sociologia e disse qual seria o objeto de estudo científico da sociologia. Sociologia é ciência? Sim, sociologia é ciência. E qual é o objeto de estudo da sociologia? Para Durkheim, é exatamente o fato social. Ah, Abel, e a sociologia não estuda a sociedade, não? Sim, estuda a sociedade. E por que o objeto de estudo da sociologia não é a sociedade? Bem, por um motivo um dos motivos muito simples, né? É impossível estudar a sociedade como um todo. Você não consegue estudar cada indivíduo. Você não consegue perceber todos os aspectos sociais, principalmente quanto mais individuais forem. Então, Durkheim percebeu que teria algo que poderia servir, que poderia ser objeto de estudo e poderia ser utilizado para o método científico, tá? Que poderia ser objeto de estudo para um método científico. E isso é o fato social, tá? E o que é um fato social? Um fato social são fenômenos que exercem controle sobre os indivíduos e existem independentemente de suas vontades. Esses fatos sociais são. Aí atenção a essas características, tá?
principalmente, embora que eu tenha elencado, né? Principalmente essas, ó, são externos ao indivíduo, têm poder coercitivo, poder de punição caso a pessoa não faça, são universais, são generalizados, são genéricos, ou seja, se aplica não a um indivíduo só, mas a um grupo de indivíduos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, fatos sociais, galera. Fatos sociais. Ah, mas isso é aula de sociologia? Não, não é aula de sociologia, não, tá? Mais uma questão pediu, e então eu achei na obrigação de ter que falar um pouco sobre isso aqui. Tá certo? Um fato social é um padrão. É um padrão social que as pessoas seguem, que as pessoas fazem, até de forma inconsciente, em que elas receberam influência de um certo comportamento, de um certo padrão social, em que a partir dali eles simplesmente agem. Vou dar um exemplo. Farda. O conceito de farda foi você que criou? Não. No seu trabalho. Foi você que criou a obrigatoriedade de ter que usar farda? Não. Então, não foi você que criou. Então, é exterior à sua vontade. Não foi você que criou. Outra coisa. É... Ixi, mas aqui é um X, viu? Exterior à sua vontade. Depois, a mesma farda, ela serve só para uma pessoa de uma empresa ou de uma escola? Não. Ela serve para todas as pessoas. Ou seja, todo mundo tem que usar farda. Então, ela é geral ou universal. Numa escola, não só os alunos têm que usar farda, mas os funcionários, os professores e todo mundo que esteja naquele meio. Então, ela é geral. É uma regra que vai para todo mundo. A mesma farda que não foi criação sua, que não diz respeito só a você, mas a toda uma coletividade, essa mesma farda, ela, caso você não use, você vai ser punido. Através de quê? Da coercitividade. Existe um poder coercitivo nos padrões sociais. Então, pela coercitividade, que nada mais é do que um poder de punição. Caso você não esteja com a farda, você pode ser punido. Entenderam? Ou seja, é exterior à vontade do indivíduo. Serve para todos ou a maioria. E você pode ser punido caso não siga. Tem essas três coisas juntas, não tenha medo. É um fato social, é um padrão social. Tá certo? Tranquilo, galera? Gostaram da aulinha de sociologia? Eu sou professor de sociologia também. Então vamos lá. É, vamos lá, galerinha. Vamos para a questão um. Vamos para a questão um, né? Bora lá. Questão um. Já estão vendo aí, né? Não, não estão vendo legal. Mas agora estão vendo legal. Vamos ver o que tem nela aí. É, julgue o item que se segue. A escola de concepção técnico-científica
assume um modelo, só um momento, assume um modelo de gestão clássica que dá ênfase à hierarquização dos cargos. Deixa eu mudar, ó, que dá ênfase à hierarquização dos cargos, funções e na normatização dos processos internos de forma rígida. Ó, entenderam? A escola de concepção técnico-científica. A gente está falando de quê aqui? Que escola é essa? Uma escola tipicamente tecnicista. Uma escola tecnicista. Uma escola tecnicista, galera, ela tem hierarquização dos cargos, funções, normatização dos processos, sim. Então, por consequência, questão certa. Entenderam? Características de uma escola tecnicista. Científica? Sim. Uma escola técnica, ela tem forte apelo ou participação científica. Tá certo? Vamos para dois. Vamos para dois. Estão vendo aí agora sim. Com relação às tendências pedagógicas, julgue o item a seguir. A característica da escola de poder explorar as aptidões dos sujeitos é expressão da tendência crítico-social dos conteúdos. Atenção a isso aqui, ó. Com relação às tendências pedagógicas, julgue o item a seguir. A característica da escola de poder explorar, ó, a possibilidade de explorar as aptidões, os talentos dos sujeitos é expressão da tendência crítico-social dos conteúdos. Isso é verdadeiro ou é falso? Hã? Verdadeiro ou falso? Errado. E por que errado? Galera, poder de explorar. Explorar aqui não significa fazer maldade, não, tá? Significa de perceber quem tem talento para tal e tal assunto ou atividade, aumentar esse talento, dar mais condição ainda a quem já tem, de modo que desenvolva e se torne um técnico de primeira qualidade ou intelectual de primeira qualidade, partindo do pressuposto, veja só, que aquele indivíduo já tem uma aptidão. Isso aqui, galera, é característica de uma escola tradicional ou característica de uma escola tecnicista. Entenderam? Isso aqui não é uma característica de uma escola de tendência crítico-social dos conteúdos. Não é. E vou dizer por quê. Porque uma escola de tendência crítico-social dos conteúdos, ela prevê uma transformação social.
por meio, veja só, por meio de quê? Essa transformação, ela se dá por meio da seleção de conteúdos que estejam na base, tá? E que sejam voltados para a realidade do educando, em que ele se perceba como um agente da sua própria educação, tá certo? Então, nesse sentido, o que é que acontece? O sujeito, seja o aluno, tá? No caso, o aluno, ele tem que ser inserido em um tipo de escola para a crítica social dos conteúdos, onde todos os conteúdos, onde o planejamento, o currículo, seja organizado para que ele se torne um agente da sua própria educação e mais, um agente político, para que ele haja, certo? De modo que ele esteja comprometido na prática, na vida prática da sociedade. Tá certo? Por isso que não seria uma por isso que não seria uma escola crítico-social dos conteúdos, e sim uma escola tradicional ou tecnicista. Vamos para três. Vamos para três. Vamos lá. Com relação às tendências pedagógicas, julgue o item a seguir. Na perspectiva da tendência pedagógica tradicional, é papel da escola preparar os sujeitos para o ato criativo. E aí? E aí? O que é que vocês acham? Preste bem atenção. Ó, vou marcar aqui algumas coisas. Na perspectiva da tendência pedagógica tradicional, é papel da escola preparar os sujeitos para o ato criativo. Resposta disso aqui, galera? É errado. É o quê? É errado. Errado. E por que errado? Vamos lá. Ato criativo, ato criativo não se coaduna com a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional trabalha com memorização. A pedagogia tradicional trabalha com reprodução de conteúdos. Trabalha com autoridade. Certo? O que poderia, o que poderia ser certo é se em vez de uma pedagogia tradicional fosse, veja só, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma pedagogia renovada. No mínimo, e mais próximo,
e mais próxima da, da pedagogia tradicional, que é liberal também, tá? Pedagogia renovada, da escola nova, a pedagogia renovada da escola nova. Sim, essa poderia até ser. Só que ainda poderia ser algo mais contemporâneo do que a renovada, que, que seria até mais interessante, que seria uma proposta pedagógica ligada às metodologias ativas, sobre as metodologias ativas. Aí seria até mais interessante ainda. Mas associar ato criativo à pedagogia tradicional é errado. É errado e não é pouco errado, não. É muito errado, é errado para Dedéu. Tá bom? Certo? Então, vamos para 4? Vamos para 4, né? Bora lá. Julgue o item subsequente. Diversas tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento político, social e cultural. E um dos vários nomes que defendiam a escola nova foi Paulo Freire. Oh, Paulo Freire! Tendência pioneira no Brasil. Certo ou errado, galera? Resposta: errado. Errado, 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 errado. Paulo Freire, Paulo Freire não é representante da escola nova. Paulo Freire é representante da escola libertadora. Tá bom? Escola nova só estaria certo se fosse tratando de Anísio Teixeira, certo? Agora, se fosse tratando sobre Anísio Teixeira, aí estaria correto. Aí estaria correto. Agora, associar Paulo Freire à escola nova é um erro grotesco. Grotesco. Certo? 5. Vamos para 5? Vamos para 5. Julga o item que se segue. Na segunda metade da década de 1970, tornou-se possível a discussão de questões educacionais e escolares, e nesse período destacaram-se duas tendências pedagógicas progressistas: a pedagogia libertadora e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. A pedagogia libertadora constituiu-se como um movimento pedagógico interessado. Ó, vai marcar aqui, ó. Peraí. A pedagogia libertadora constituiu-se como um movimento pedagógico interessado na educação popular, na valorização da escola pública
e do trabalho do professor no ensino de qualidade para o povo e especificamente na acentuação da importância do domínio sólido por parte dos professores e alunos dos conteúdos científicos do ensino como condição para a participação efetiva do povo nas lutas sociais. Eita! E agora? O que é que vocês marcariam aí? Sejam sinceros. Marcariam o que nessa 5? Essa 5, galera, de que banca é, hein? Gedu. Já 2023. Prefeitura de Tupanatinga, Pernambuco. Já 2023, hein? Para professor de educação infantil, hein? Olha aí. O que vocês marcariam aí? Galera, galera, galera. Nós temos algumas coisinhas aí. O texto, ele fala muita coisa interessante e verdadeira. Ó, exatamente, década de 70, pedagógicos progressistas, a crítica social dos conteúdos, libertadora, um movimento pedagógico interessado pela educação popular, valorização da escola pública, trabalho do professor, no ensino de qualidade para o povo, tal, especificamente na acentuação da importância do domínio sólido por parte dos professores e alunos dos conteúdos científicos como condição para a participação efetiva do povo na luta de classes. Essa parte é errada. Ó, domínio sólido dos conteúdos científicos como condição, vou até deixar até mais escuro isso aqui, ó, como condição para a participação efetiva do povo nas lutas sociais. Ou seja, estava tudo muito bonito até aparecer isso aqui, fazendo com que a questão ficasse errada. Tá? Estaria certo se fosse algo ligado, por exemplo, a consciência de classe, efetivação dos direitos, aí estaria correto. Agora, dizer que os conteúdos científicos são condição, porque veja, esses conteúdos científicos, galera, poderiam muito bem aparecer. Vou até mudar aqui para vocês não pensarem que o que eu vou escrever aqui está certo, né? Esses conteúdos científicos poderiam muito bem aparecer em uma escola tradicional. Poderiam muito bem aparecer em uma escola tecnicista. Poderiam muito bem aparecer e não teria problema algum. No entanto, quando se fala de pedagogia libertadora, certo? Exige de nós uma compreensão das ideias, tá? As ideias socialistas de Karl Marx. Tudo bem? Beleza? Vamos para 6.
Vamos para 6. Vamos ver o que é que tem aí na 6, né? A 6 é exatamente a que me motivou a trazer aquele conteúdo sobre Emily Durkheim. Bora lá. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. A partir do texto precedente, julgue o item a seguir a respeito da relação entre educação, cultura e sociedade. Socialização e educação informal são fatos sociais distintos. E aí? Socialização e educação informal são fatos sociais distintos. Galera, veja só. Aqui vale eu explicar um pouco do que seria uma educação formal e uma educação informal, certo? Vou até mudar de cor. Vamos aqui. Para ser educação formal, tem que ter duas coisas: objetivos definidos, objetivos claros definidos e método, certo? Para ser educação formal, é necessário que haja objetivos claros definidos e uma metodologia em que esses objetivos se deem para a sua consecução, para que sejam alcançados, certo? Sem isso, nada feito. Sem isso, nada feito. Tá bom? Aí o que é que acontece? É, a educação informal já é o contrário. Por que o contrário? Por um motivo muito simples. Enquanto, enquanto a educação formal precisa ter precisa ter um objetivo, algum um não, vários objetivos claros e métodos, a educação informal ela é mais espontânea, ou ela é mais espontânea, tá? Então ela é, os objetivos são espontâneos, tá? E acontece sem um método estabelecido, sem método estabelecido. Sem método estabelecido. Adivinha onde é que ocorre onde é que ocorre onde você acha que ocorre a, a educação informal? Em qualquer lugar. Educação formal, informal ocorre em qualquer lugar. Quando se tem um método, quando se tem objetivos espontâneos, ou nem se tem objetivo, às vezes você está conversando. Por exemplo, a educação que sua mãe, sua família te deu, boa parte dela foi educação informal.
Boa parte da educação que você recebeu foi a educação informal, tá certo? Então, e nessa educação informal, foi onde você teve por primeiro uma socialização, que nós podemos até chamar de socialização primária. Por que de socialização primária? Porque é aquela mais fundamental, mais geral, muitíssimo importante para a vida em sociedade. E que geralmente essa socialização primária se dá com a família. Se dá com a família ou quem faça às vezes da família, certo? Ou seja, ou é a família aquela sanguínea, tá? Ou a família geral que fez, às vezes, ocupou o lugar da família sanguínea. Então, socialização e educação informal são fatos sociais não distintos. O nosso primeiro modo de educação é informal. E esse modo de educação informal, educação informal, está junto com a socialização. Vou dar um exemplo. Quando lá na sua casa, quando você era criança, te ensinaram, peça licença, dê obrigado, peça desculpas, por favor, as palavrinhas mágicas, né? Essas palavrinhas mágicas, elas só podem existir de forma prática se houver um contexto de socialização. Primeiro, socialização de alguém que te diz, que te instruiu a fazer determinada coisa. E socialização também, porque você só vai exercer a prática dessas palavrinhas se você tiver alguém para interagir. Ou você vai pedir licença para você mesmo. Ou você vai pedir por favor para você mesmo. Ou você vai dizer obrigado e desculpa para você mesmo. É claro que precisa da relação com o outro. Precisa da relação do outro. E se precisa da relação com o outro, é socialização. Então, educação informal e socialização ocorrem juntos. E são fatos sociais não distintos. Ocorrem dentro do mesmo padrão. Outra coisa ainda. Aí você pode estar se perguntando: e onde é que acontece a educação formal? Em qualquer canto que tenha objetivos claros e métodos definidos. Qual é o lugar mais propício para que isso aconteça? Para que isso aconteça, o lugar mais propício só pode ser a escola. A escola é o lugar destinado, é o lugar destinado para a educação formal. É claro que às vezes, e há muito, né, isso não é nem ruim, que a escola, dentro da escola, se recebe também a educação informal. Porque o que você tem que se preocupar não é exatamente onde que ocorre a educação informal e onde que ocorre a educação informal. Você tem que se preocupar com as características da educação formal e as características da educação informal. Se fosse assim, em casa, se sua mãe, um pai, uma tia, seja lá quem for,
quis te ensinar algo e tinha objetivos claros em casa, viu? Em casa. Quis te ensinar algo, tinha objetivos claros, uma metodologia clara, aquilo era educação formal. Não era educação informal só porque se realizou em casa. Tá certo? Agora, o lugar de excelência, o lugar pensado para ter educação formal, é claro que é na escola. Tudo bem? Tá certo? Logo, errado. Tudo bem, galera? Certo? Vamos para 7. 7. Pedagogia tradicional. Epa, ai, 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 ai. Olha só o que está dizendo aqui, ó. 7. A pedagogia tradicional, hein? Assume uma perspectiva de transformação social, objetivo com o qual a educação formal pode contribuir, incluindo práticas de avaliação, visando a autonomia do educando. Isso é verdadeiro ou falso? Já digo logo a vocês, isso aqui é errado, tá errado. Pedagogia tradicional, galera, pedagogia tradicional. Atenção, a pedagogia tradicional, ela é diferente, ela é estranha da perspectiva da transformação, da transformação, da transformação social, certo? Quem é que vai estar na perspectiva da transformação social? As que vão estar dentro da perspectiva ou objetivando a perspectiva da transformação social vão ser as pedagogias progressistas. Tá certo? Vão ser as pedagogias progressistas que estarão lidando, objetivando, querendo a transformação social. Em especial, a da qual é, Paulo Freire é, é, é própria dele, que é a libertadora. Tá certo? Então, errado. Eita, que é questão errada, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um bocado, viu? Vamos para 8? Para 8, né? Vamos aqui, ó. Vamos ver o que é que tem aqui nessa outra. Vamos ver o que é que tem aqui. 8. A educação libertadora questiona concretamente a realidade das relações do indivíduo com a natureza e com as outras pessoas, visando uma transformação. Não, peraí. A educação libertadora. Esqueci só. A educação libertadora questiona concretamente a realidade das relações do indivíduo com a natureza,
e com outras pessoas, visando uma transformação. Daí ser uma educação crítica. Isso é verdadeiro ou é falso? Já vou dizendo logo a vocês. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é certo. Tá bom? Tá certo. A perspectiva libertadora deseja exatamente a transformação social a partir de uma educação crítica, onde se perceba os papéis sociais de cada indivíduo, qual qual a classe que ele está, o que é que ele pode fazer enquanto pertencente à comunidade para sair de uma situação, por exemplo, de alienação, de exploração, tá? De coisificação. Conteúdos marxistas, tá bom? Então, tá correto isso aí. A 8. Tudo bem, né? Um bocado de questão errada, 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 errada. Pelo menos uma certa aí para desenfastiar. Ai, ai, vamos lá. 9. A 9. Dê uma olhada aí nessa 9. Dê uma olhada nessa 9 aí. A pedagogia tecnicista, a pedagogia tecnicista busca sua concepção de aprendizagem na psicologia comportamental. Esta buscou adquirir o status de ciência, libertando-se da introspecção e fundamentando-se na lógica científica dominante, que lhe garantisse a objetividade das ciências da natureza. Seu principal foco de preocupação são as mudanças comportamentais que possam ser cientificamente observadas, portanto, quantificadas. E aí? Galera, se você teve dificuldade para entender isso aqui, lê de novo. Porém, essas palavrinhas-chave aí é, que eu destaquei, elas têm um sentido muito próximo, quase que em dependência de um para o outro, certo? De uma para a outra, certo? Então, olha aí. A pedagogia tecnicista fundamenta-se numa lógica científica? Sim. Pedagogia científica ou pedagogia tecnicista é, desejam objetividade das ciências da natureza? Sim. Só para você ter uma ideia, galera, a própria sociologia desejou no seu início, no seu nascedouro, a mesma Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? A mesma objetividade das ciências naturais. Tá bom? Então não há nada demais nisso aqui.
E a palavra-chave final, quantificadas. Ou seja, o modelo tecnicista, ele não está tão preocupado com a qualificação de algo ou pelo pensamento crítico que aquilo possa exercer sobre os alunos. Ela está muito mais preocupada com o comportamento. Por quê? Porque você sabe que, a partir de uma perspectiva do comportamento, o aluno ele fica mais dócil, ele absorve mais coisas, ele vai aprender muita coisa, vai começar a achar que a chave para ele ser um sujeito consciente está no que ele sabe, não no que ele é e no que ele pode fazer. Então ele nem sequer precisa pensar sobre a sua condição social. Ele só reproduz. Sendo assim, a 9 está correta. Tudo bem? Vamos para 10. Vamos para 10. 10. As práticas pedagógicas são ações conscientes e participativas que visam atender expectativas educacionais de uma determinada comunidade. Elas servem para organizar, potencializar e interpretar as intencionalidades de um projeto educativo. Dessa forma, as práticas pedagógicas contribuem para os processos de concretização do aprendizado ao lado do planejamento de ensino e de didática. De novo, vamos lá de novo e vamos elencar aqui alguns termos chave aí para o entendimento do que está sendo dito, né? Vamos botar de amarelo. Vamos lá. As práticas pedagógicas são ações conscientes, e de fato são, participativas também, que visam atender expectativas educacionais de uma determinada comunidade. Até aí está correto. Até aqui está correto. Elas servem para organizar, potencializar e interpretar as intencionalidades de um projeto educativo. Dessa forma, as práticas pedagógicas contribuem para os processos de concretização do aprendizado. Claro, mas lógico, ao lado do planejamento de ensino e da didática. Uma observação que me ocorreu agora aqui, embora que não seja o assunto, mas já que veio eu vou falar. Tem uma diferença entre pedagogia é diferente de didática. Por quê, Abel? Pedagogia é algo mais geral. Envolve psicologia da aprendizagem, envolve ensino, envolve aprendizagem, envolve comportamento, envolve perspectivas filosóficas, sociológicas. Enquanto que a didática é um setor da pedagogia. A didática está dentro da pedagogia, tá? Então a didática ela é específica do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Certo? Então é importante saber disso aí. Resposta para essa questão 10 é que o texto traz informações corretas, logo certo. Certíssimo. Sem problema algum.
Ficou na dúvida? Dê uma olhada no texto de novo. Fácil isso. 11. 11. Vamos lá. Julgue o item que se segue. Como prática cultural, o esporte ocupa um importante lugar nas relações sociais e, por meio dele, o estudante incorpora diversos valores, como competição, classificação, seleção, a comparação, a performance e a vitória. E aí? Essa questão ela é um tanto controversa, porque eu olho para ela e não gosto muito dela não, sabe? Eu olho para essa questão número 11 aí e não tem cabimento. Porque competição, olha só, competição, classificação, seleção, comparação, performance e vitória, todos eles estão em um sentido em que tecnicamente exclui. Aí você olhando e me ouvindo falar assim, você, então já sei. A resposta dessa 11 é errada, né? É aí que tá. Não, tá certo. O esporte pode trazer isso? O esporte pode trazer isso? Pode trazer, incorporar diversos valores: competição, classificação, seleção, comparação, performance e vitória. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Isso ocorre? Ocorre. Ocorre só isso? Não. Mas está dizendo que ocorre isso. E isso ocorre. Então, por mais que você não ache tão bonito, está certo isso aí. Não só isso. Mas o que está sendo dito, o que pede para que nós julguemos, está correto. Não tem nenhum problema gigantesco aí, não. Isso está correto, está certo. Tá bom? 1 para 12. 1 para 12. Vamos lá. 12. A tendência atual considera imprescindível uma integração entre o currículo e a didática para favorecer o trabalho no ambiente escolar. Os estudos curriculares tendem a aspectos mais globais, expondo como se realiza a seleção e a organização do conhecimento. Como esse processo de seleção não é neutro, pode favorecer certos grupos em detrimento de outros. Leia de novo, que aqui tem casquinha de banana, tá? Olha só. Julgue o item a seguir. A tendência atual considera imprescindível a integração entre o currículo e didática para favorecer o trabalho no ambiente escolar. Os estudos curriculares tendem a aspectos mais globais, expondo como se realiza a seleção e a organização do conhecimento. Como esse processo de seleção, como o processo de seleção não é neutro, e de fato ele não é neutro, pode favorecer certos grupos em detrimento de outros. Galera, entenderam isso aqui, ó? Se você, mas aqui está dizendo que está excluindo, porque
favorecer certos grupos e não favorecer outros. Galera, toda vida, toda vida, veja só, toda vida em que nós falamos aqui, por exemplo, de que algo não é neutro, não é neutro, o que é que acontece? Isso aqui envolve uma seleção. Tem uma intenção. Então, existem grupos, por exemplo, que têm que ser afirmados e tem grupos que não precisam de afirmação. Por exemplo, lá em um encontro virtual que a gente teve sobre as DCNs para o ensino de história afro-brasileira e africana. É claro que ali há uma tendência de valorização, valori, epa, de valorização da cultura afro, cultura afro, certo? E não há a mesma valorização da cultura europeia, por uma questão lógica. Porque você pressupõe que existe um descompasso, certo? Por exemplo, se tem dois carros, certo? Ambos estão na mesma rodovia, só que um está a 1 quilômetro de distância do outro. O que está na frente está andando a 80 quilômetros por hora. O que está atrás, que quer alcançar o que está na frente, vai ter que andar a 80 quilômetros por hora também? Entenderam a pergunta? Dois carros, um está na frente do outro. O que está atrás quer alcançar o que está à frente. O que está à frente está andando a 80 quilômetros por hora. O que está atrás, para alcançar o que está à frente, vai ter que andar a 80 quilômetros por hora também? Se ele andar a 80 quilômetros por hora, a distância vai se manter. O que é que tem que se fazer para que o carro que está atrás consiga alcançar o carro que está à frente? O carro que está atrás tem que ir a uma velocidade superior àquele carro que está à frente. E aquele carro que está à frente não pode aumentar a velocidade na mesma proporção ou tem que diminuir. Se o carro que está à frente continua na mesma velocidade e o que está atrás aumenta a velocidade, a distância entre um e outro vai diminuindo até o ponto deles emparelharem. É exatamente o mesmo, é exatamente a mesma lógica que está sendo dita nessa questão. Essa questão parece estar errada, só que é uma questão que está certa. Tá? O processo das pedagogias contemporâneas percebem o processo de seleção do currículo, da didática, das perspectivas, como um processo intencional, que não é neutro, que não é imparcial, que é justo, que é justo. Só que para isso é necessário perceber o que está atrás e o que está à frente. E criar condições para o que foi desfavorecido
consiga alcançar aquele que foi favorecido. Logo, questão certa. Tudo bem? Tá certo? Vamos para 13. Questão 13. Vamos lá. Julgue o item subsequente. Pedagogia libertadora se opõe à educação bancária, na qual o professor deposita o conteúdo. Opa, peraí. A pedagogia libertadora se opõe à educação bancária, é verdade. Na qual o professor deposita o conteúdo nos alunos. Isso, é educação bancária. Ok. Receptáculos vazios de conhecimento. Seu objetivo era formar alunos capazes de pensar criticamente sobre a própria realidade e propor soluções de melhoria em seu ambiente. Isso aqui tá certo ou tá errado? Certíssimo. Isso aqui é a proposta de Paulo Freire. Proposta. Proposta da pedagogia libertadora e proposta de Paulo Freire. Isso aqui está correto. Vamos para 14. 14. Julgue o item subsequente. O objetivo da pedagogia é a educação enquanto prática social. Daí seu caráter específico, que a diferencia das demais, que é o de uma ciência prática. Parte da prática e a ela se dirige. A problemática educativa e sua superação constituem o ponto central de referência para a investigação da pedagogia. Entendeu a questão? O que é que você acha? Verdadeiro, falso, o quê? Não sabe? Vamos de novo. Agora vamos marcar. O objetivo da pedagogia é a educação enquanto prática social. Daí seu caráter específico, que é a diferencia das demais, que é o de uma ciência prática, parte da prática e se dirige à prática. A problemática educativa e sua superação, ou seja, o problema que é a educação e a superação do problema, constituem o ponto central de referência para a investigação na pedagogia. Isso, galera, só pode ser verdadeiro. Um dos problemas centrais é perceber os problemas pedagógicos do ponto de vista social, perceber essa questão pedagógica do ponto de vista social e perceber como que se pode resolver esses problemas. Isso é tarefa inteira da pedagogia. Então, 14, certo. Vamos para 15. 15. Julgue o item subsequente. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social e pressupõe a relação teoria-prática, sendo essencialmente nosso dever como educadores a busca de condições necessárias à sua realização. Vamos de novo e agora vamos marcar, né? Bora lá. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social e pressupõe a relação teoria-prática, sendo essencialmente nosso dever, como educadores, a busca de condições necessárias à sua realização. Galera, isso está certo. Fácil. Vamos a outra questão da GEDUC? A 16. Vamos lá. Julgue o item subsequente. Olha aí. Olha um negócio que eu não estava nem ligado que ia acontecer. Ó, eu falei isso aqui, ó.
Cadê? Aqui, ó. Pedagogia diferente de didática, docência. Olha o que aparece aqui. E não foi de caso pensado, viu? Não foi. Não via nem essa questão na minha mente. 16. Julgue o item subsequente. A pedagogia é mais ampla que a docência. E a educação abrange outras instâncias além da sala de aula. Marque isso aí sem medo de errar, que tá certo. Lembre-se, pedagogia é geral. A didática, a docência, a arte do professor, a arte docente, ela é específica. A arte da docência se dá no processo de ensino-aprendizagem, em sala de aula e fora da sala de aula. Agora você imagine, se até a docência pode ocorrer fora da sala de aula, imagine o que a pedagogia não pode. Se a docência, se a didática, ela é mais específica, ela é mais concentrada, pode sair da sala de aula, conquistar outros ambientes, o que não pode fazer, por exemplo, a pedagogia, que é mais ampla, que é mais geral, que envolve outros elementos, que é mais holística. Entendeu? Então, certo. Pode marcar certo, sem medo de errar. Vamos para 17? Aqui eu vou ver se eu consigo responder até a 20. As outras eu deixo para vocês até a 26, né? Eu deixo para vocês brincarem em casa aí, tá bom? 17. Conforme a tendência pedagógica tradicional, o papel do professor é ser. Ah, não. Não, 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 não. Conforme a tendência. Olha só que maluquice. Conforme a tendência pedagógica tradicional, o papel do professor é ser mediador entre os conhecimentos científicos e o processo de ensino-aprendizagem. Não. Galera, se vier pedagogia tradicional dizendo que o professor é mediador, não. Na pedagogia tradicional, o professor é detentor de conhecimento. Dentro do que se entende por pedagogia tradicional, o professor é detentor de conhecimento, certo? O professor é detentor de conhecimento. Ele não é mediador. O professor, ele é mediador já na pedagogia renovada, na pedagogia progressista e na pedagogia contemporânea, certo? Na pedagogia tradicional, nunca. Na pedagogia tradicional, o professor é detentor de conhecimento. Ele é fonte de conhecimento.
tá? E o aluno é um saco vazio, é alguém sem luz. O próprio nome é aluno, é sem luz. Ele precisa ser alimentado pelo conhecimento que vem da fonte, que é o professor. Já nessas outras pedagogias, já ainda na liberal, tá? Na escola nova, principalmente na não diretiva, já muda isso aí. Então, 17, errado. 17, errado. Tá bom? 18. 18. A tendência tecnicista defende que o papel da escola é a difusão de conteúdo associado à realidade social. A tendência tecnicista defende que o papel da escola é a difusão de conteúdos associados à realidade social dos estudantes. Isso aqui, ó, olhe só, se tiver associando tecnicismo à realidade social dos estudantes, isso aqui é falso. Errado. O tecnicismo não trabalha assim. O tecnicismo trabalha para a formação opa, para a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Tá certo? Os conteúdos, eles não estão associados à realidade social dos estudantes, não. Até mesmo porque, se estivesse, isso poderia gerar transformação social. E o tecnicismo não tem por objetivo transformação social. Talvez, e sim, há o compromisso do tecnicismo para a melhoria do quadro técnico do país, econômico, melhoria econômica, essas coisas sim. Agora, associar a difusão de conteúdos associados à realidade social dos estudantes, é errado. 19. 19, vamos lá. Vê o que é que tem na 19. É... Quando as ações docentes não são reduzidas à exposição verbal dos conteúdos e à recordação de matérias passadas, evita-se a tendência pedagógica tradicional. De novo, vamos aqui. Quando as ações docentes não são reduzidas à exposição verbal, recordação de matérias, evita-se a pedagogia, a tendência pedagógica tradicional. Você marcaria o que nisso aí? Sejam sinceros. É claro que isso aí está certo. É claro que isso aí está certo. Tá bom? Então, pô, tá certo isso aí. Porque exatamente a pedagogia tradicional deseja o quê? Exposição verbal, aula expositiva, certo? Um
um monólogo ali do professor para com o aluno, recordação, memorização de matérias passadas. Evitou-se isso, evita-se a pedagogia tradicional. Tá certo. Certíssimo. Tá? Ou seja, aqui duas características interessantes da pedagogia tradicional. Se essas duas características são evitadas, a própria pedagogia tradicional é evitada. Ok? 20. Vamos para 20. Segundo a tendência renovada não diretiva, ó, se é tendência renovada não diretiva, nós estamos falando ainda de liberal, em pedagogias liberais. As ações docentes deveriam ser mais voltadas aos problemas psicológicos do que os problemas pedagógicos. E isso daqui, galera, está correto. Sem medo de ser feliz. Lembre lá, inclusive, na aula passada a gente tratou sobre isso. Então, isso é importante você saber, tá? E isso tem uma importância enorme nesse processo, tá bom? E isso está correto, corretíssimo, certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, você tem uma série de noções aqui que são extremamente importantes, tá? Por exemplo, a tendência renovada não diretiva, ou seja, que não exige, que não permeia a partir de uma direção direta do professor, olha, faça isso, faça aquilo. Não é o professor que conduz exatamente o processo. Ele está ali para mediar, é verdade, mas ele não é a fonte de organização. Beleza? Dentro dessa perspectiva, a não diretiva, que está dentro, viu? Olhe, que está dentro do grupo das pedagogias liberais. Abel, mas as liberais não exatamente elas são ruins, não? Não. O problema é que elas não têm esse apelo social ligado aos grupos, às pessoas, à sociedade como um todo, de organização social, que tem as progressistas. Retirando, é claro, a pedagogia tradicional, retirando, é claro, a pedagogia tecnicista. Tá? É tanto que essas pedagogias da escola nova, pedagogia renovada não diretiva e diretiva, elas estão mais próximas até das pedagogias contemporâneas. As pedagogias contemporâneas beberam bastante, muito dessa perspectiva. Tá bom? Então não há um problema de acordo com isso aí. Tá certo? Logo, correto, correto. Você tem aí mais até a 26 desse material. O outro material, eu creio que você já deve ter feito, né? Não deixe de olhar esses mapinhas mentais. Esses três últimos já estão desde o último encontro, tá bom? E são importantes para a sua preparação. Tranquilo, galerinha? Beleza? Nós encerramos por aqui essa parte de tendências pedagógicas. Do conteúdo que não está ligado à legislação,
tendências pedagógicas sempre cai alguma coisa em concursos. Até mesmo porque, quando se trata de tendência pedagógica, você acaba tratando de muita coisa. Você acaba tratando de avaliação, você acaba tratando de metodologia, você acaba tratando de planejamento. São muitas coisas que estão envoltas nisso, tá? Então, por isso que é legal estudar tendências pedagógicas. Beleza? Valeu aí. Qualquer coisa, estarei à disposição de vocês. Valeu, jovens. Um abraço. Até mais, viu? Tchau.